Boa noite. Boa noite, Emílio. Boa noite a todos. Creio que já entramos, já estamos live para toda a gente que nos está a ver. Eu penso que isto, pelo menos eu já estou a ver aqui assim uns ecos, portanto, da outra vez fomos muito pontuais e disseram-nos que convém estarmos aqui a conversar um bocadinho antes de começarmos logo a falar em coisas muito sérias, não é? Hoje vamos falar de liberdade e eu agradeço-te antes de mais teres aceito este convite da Mente Análises neste ciclo de lives. Vais abrir as hostilidades em abril, este mês da liberdade. Agradeço muito a tua disponibilidade. Estávamos aqui a conversar antes de entrarmos ao vivo, não é? Que tu tens muita experiência destas coisas, não é? Já há muito tempo que és uma figura pública e já há muito tempo que tens este tipo de conversas, umas mais formais e umas mais informais, não é, Emílio? Boa noite a todos, obrigado, Sónia, pelo convite, é um prazer enorme poder estar aqui a conversar um bocadinho e responder também às pessoas que vão interagindo connosco. Esta experiência é muito relativa, cada conversa é uma conversa, cada evento é um evento, mas já são muitos, espero que seja útil hoje para, de alguma forma, poder contribuir para enriquecer este momento que teremos aqui ao longo de cerca de uma hora. A minha expectativa é essa, contribuir. Olha, Emílio, eu lembrei-me de ti porque acho que tu és uma pessoa central para falar daquilo que é a passagem de eu conheci-te quando eras um miúdo, não é? Um miúdo que toda a gente conhecia, aliás, na Academia de Coimbra tu eras uma pessoa conhecidíssima, não só pelo teu porte, porque és uma pessoa muito grande, não é? Tu tens 2 metros, tens quase 2 metros. 2 metros. Não é? Tens quase 2 metros. E eras assim um dos estudantes mais conhecidos de Coimbra, porque foste presidente da Associação Académica, portanto eras conhecido por todos nós, que éramos também estudantes de Coimbra, e depois tiveste uma carreira muito interessante, porque eras um boémio, não é? Aliás, não sei se posso dizer estas coisas, mas era conhecido, não é? As tuas, enfim, incursões pela noite de Coimbra, sem estar aqui grandes adjetivos, estar aqui com grandes adjetivos, mas pronto, tu eras uma pessoa muito dada à noite de Coimbra, não é? E depois tornaste-te um gestor, não é? Uma referência do ponto de vista político, uma pessoa muito respeitada, ainda hoje és deputado, não é? Intervens semanalmente na Assembleia da República de uma forma séria e de uma forma continuada, coerente, portanto, houve aqui uma transformação muito grande, não é? Eu não sei se é uma transformação, eu acho é que a nossa vida vai tendo épocas, e eu sinto, quando jovem, e fui estudante de Coimbra, deslocado, cheguei a Coimbra com 18 anos, nem barba, nem... Tinha um buço leve, com 18 anos ainda, agora estou com estas barbas brancas, e de facto, aquilo que a minha família me exigia na altura era que eu cumprisse os objetivos. Eu tinha que fazer a minha parte. A forma como eu fazia, e se eu fazia de forma mais animada ou menos animada, nunca foi uma condição. E por isso, desde que eu fizesse a minha parte e procurei fazê-la, os meus pais sempre facilitaram. Aliás, também eram beneficiários, porque, como eu estava a dizer há pouco, eu fui dirigente da secção de Fado e fui 5 anos mestre da Orquestra Pitagórica, que ao tempo era, de facto, a única tuna mais diferente e mais animada, mas ao longo dos anos, até recentemente, os meus pais já não são vivos, mas enquanto eram vivos, esses meus amigos dos fados e das guitarradas eram presença habitual nas festas de família. E por isso esse meu aspecto mais boémio, como a Sónia estava a dizer, também teve esse ganho para a família, e são amigos de família, e por isso também foi interessante fazer isso. Agora, acho é que a época acaba, não é? Porque depois temos 2 hipóteses, ou fazemos, ou continuamos a fazer a nossa parte, e foi isso que me preocupou sempre, fazer aquilo que eu tenho que fazer, porque era necessário fazer. E por isso esse aspecto da seriedade, da maturidade, foi vindo com o tempo. E, de
fui fazendo várias coisas. A única coisa que eu nunca fui, como já confessei, foi de facto psicólogo a tempo inteiro, apesar de ser licenciado em Psicologia, porque essa escolha acabou por nunca me aparecer pela frente. Nós na vida vamos tendo cruzamentos e fazemos escolhas, vamos para um lado, vamos para o outro, e as coisas nem sempre saem, nem sempre acontecem como nós programamos ou como nós pensamos aos 20 anos, ou aos 30 anos quero ser aquilo. Não fui nada daquilo que eu estava à espera aos 30 anos, não era nada daquilo que eu pensava que seria aos 20 anos, o que é interessante. Da mesma maneira que, se calhar, eu, quando fui para o Parlamento com 40 anos, já na altura achava que, tendo sido um objetivo que eu cheguei a ter aos 30 e que não foi conseguido, quando lá cheguei já não era, mas foi a tal escolha, houve o caminho e eu escolhi para seguir aquele caminho e a coisa aconteceu, não é? A coisa aconteceu. E as coisas vão acontecendo conforme nós nos empenhamos nelas, conforme nós trabalhamos, ao fim e ao cabo, não é? É preciso muito esforço, muita dedicação, sempre, muito estudo para que as coisas possam acontecer da melhor forma. E foi isso que acabou fazendo e ainda faço ao longo da minha vida. Se me perguntarem onde é que eu acho que estarei daqui a 5 anos, não faço a mínima ideia. Mas tenho a certeza que esteja onde estiver, hei de estar motivado, empenhado e hei de continuar a sorrir para a vida, porque a vida é uma coisa que tem muitas agruras e se nós não lidarmos bem com isso, isso não, enfim, isso é a minha opinião, e se de facto não trilharmos aqui uma opção mais leve, mais ligeira, quando não estamos em stress de trabalho, é muito complicado lidar com as dificuldades. Assim é muito mais fácil para mim, sempre foi. Uhum. Mas tu, em termos da psicologia, tiveste um papel muito importante, precisamente por seres deputado, nomeadamente na criação da Ordem dos Psicólogos. Queres-nos explicar um bocadinho isso, Emílio? E se calhar até explicar um pouco às pessoas que nos estão a ouvir porque é que foi tão importante criar a Ordem, porque às vezes as pessoas não percebem bem porque é que foi importante, não é? E como é que podem beneficiar com isso, não é? As pessoas que procuram, por exemplo, ajuda, não é? Que procuram ajuda e que não sabem bem porque é que é importante ter profissionais credenciados, não é? Pela Ordem dos Psicólogos. Para todos, para os profissionais e para aqueles que acedem aos profissionais nas diferentes áreas. De facto, foi no meu primeiro mandato em que essa questão da ordem se colocou e o interessante nisto é que dos 230 deputados na altura eu era o único licenciado em Psicologia. E por isso, de facto, empenhei-me muito, até porque enquanto estudante e dirigente associativo, já lembraste, eu fui presidente da ação académica, fui um dos fundadores do Núcleo de Estudantes da nossa faculdade, da Psicologia, não é? Eu fiz parte dos órgãos lá, enfim, da Assembleia de Representantes e essas coisas. Já tínhamos, na altura, enquanto estudantes, contactos com a Associação para a Ordem. Ou seja, já nos anos 80, o tema da ordem era um tema importante do ponto de vista profissional. E por isso, quando o Parlamento teve a possibilidade e decidiu avançar para aqui, foi muito interessante para mim poder, tantos anos depois, já tantos anos decorridos de eu ser dirigente estudantil, estar metido na pró-ordem, procurando que a ordem visse a luz do dia, contribuir, penso, de uma forma decisiva para que isso acontecesse. Até porque, ao tempo, havia uma grande resistência. Porque havia aquela ideia de que agora toda a gente quer ordens, não há mais ordens. E então decidiu-se avançar para a criação de uma lei quadro para as ordens. Ou seja, vamos definir aqui umas guidelines mais amplas, onde serão estudadas e dirimidas as possibilidades de criar ordens. E o primeiro trabalho que se teve, juntamente eu, mais uma senhora deputada do Partido Socialista, a Maria José Gamboa, que penso que era de Sociologia, se não me falha a memória, e o Luís Pedro Mota Soares, do CDS, que veio a ser Ministro da Segurança Social mais tarde, nos últimos governos de Passos Coelho, percebemos, quer dizer, que não podíamos esperar por essa lei quadro, porque de facto havia muita coisa a mudar e a acontecer no terreno, e era importante que a psicologia avançasse antes dessa lei quadro. Isso houve um trabalho de negociação que nós três tivemos que fazer junto das lideranças dos grupos parlamentares, e de facto, na altura era o deputado Alberto Martins, que para além de ser meu conterrâneo vimaranense, também era repúblico de Coimbra e foi presidente da Ação Académica de Coimbra, líder do parlamentar do PS, e foi muito interessante, de facto, as conversas e a forma como conseguimos que a ordem da psicologia, dos psicólogos, fosse criada antes dessa grande debate que se arrastou por mais 2 anos. Ou seja, conseguimos ganhar aqui 2 anos que me parecem agora à distância, que foram muito importantes para todos. E porquê? Porque desta forma nós garantimos a quem acede ao serviço de psicologia, sejam eles quais forem, sejam no âmbito da saúde mental, da orientação escolar, ou enfim,
da pedagogia, seja o que for, da ciência da educação, seja o que for, que quem está do lado de lá é credenciado. Ou seja, teve uma formação indicada para exercer aquela profissão, tem o reconhecimento da ordem, tem o cartão profissional, chama-me o que nós quisermos, o que cria uma confiança a quem acede, que era uma coisa que não existia antes. E nós sabemos que no passado existiam muitas situações dúbias de muita gente que supostamente seriam psicólogos ou exerciam a psicologia sem terem as devida formação, nem o reconhecimento dos pares, nem o conhecimento. E como a psicologia tem esta componente de saúde, foi muito importante essa componente da saúde, enfim, que é uma área que não é minha, porque eu faço esta nota, eu sou da psicologia, do trabalho das organizações, e por isso não defino de facto os temas da saúde mental, mais a parte ligada às empresas, o que veio-me ajudar imenso depois na minha carreira de gestor, mas dizia eu que era muito importante, e isso foi muito importante para convencer os nossos parceiros todos de que era decisivo que a Ordem dos Psicólogos fosse já criada, porque era preciso criar isso, até porque estávamos numa altura de grande expansionismo das universidades e havia muitas licenciaturas de psicologia no terreno. Ou seja, aliás, um dado interessante, porque também não houve outro momento parlamentar muito importante, que foi depois na revisão do regime jurídico das instituições de ensino superior, o Bolonha, o pós-Bolonha, onde, como nós sabemos, a maior parte das licenciaturas hoje em dia são de 3 anos, muitos cursos ao fim de 3 anos já habilitam o jovem licenciado para a profissão, e excetuaram-se algumas onde se exige que o jovem, para poder aceder e ser, digamos, poder assegurar essa profissão, tem de ter também um mestrado. E por isso algumas licenciaturas acabaram por ter o mestrado integrado, o que foi o caso da psicologia também. E exatamente por causa dessas questões da saúde, para garantir que os utentes, quando se dirigissem a um gabinete de psicologia, a uma clínica, ou que seja o que for, alguém está do outro lado, ser alguém que está devidamente formado e credenciado pela Ordem para assegurar um serviço de qualidade, que é isso que se pretende. E por isso também nessa altura da revisão de Bolonha, do ensino superior, eu também tive aí um papel interessante, até porque na altura as minhas funções parlamentares estavam muito viradas para a educação, nessa altura era coordenador do PST na área da educação, e foi interessante voltar a encontrar-me com os nossos ex-mestres, e destaco aqui nesse momento da criação do mestrado integrado em Psicologia, o papel extraordinário da professora Maria Luísa Morgado, que ao tempo era diretora da nossa antiga faculdade. Foi de facto extraordinária a forma como ela liderou o movimento das várias faculdades, as apresentações que fez, a defesa que fez, que ajudou muito a convencer a maioria dos deputados na bondade da iniciativa. E por isso a Ordem, o mestrado integrado, foram processos legislativos que eu tenho muito orgulho, não me levem a mal, e algum prazer em ter feito parte, exatamente por ter sido estudante numa faculdade de Psicologia, ter sido dirigente estudantil e já nessa altura achar que tínhamos que fazer algo mais para poder credibilizar ainda mais a nossa oferta. E acho que isso foi bastante interessante, foi bastante conseguido. Então explica-me lá, Emílio, como é que um psicólogo vai para o Parlamento? São as tais coisas que eu estou a dizer, os tais cruzamentos. Eu, quando saí de Coimbra, depois de ter sido presidente da ação académica, não me passava pela cabeça, sinceramente, ter qualquer tipo de carreira política. Pois tu depois foste empresário, não é? A minha família tinha uma empresa, fui trabalhar para essa empresa, em 2 momentos diferentes. Depois o meu pai reformou-se, decidiu delegar a gestão da empresa nos filhos, eu e o meu irmão, mas o meu irmão ainda continua, e felizmente bem, com a empresa, tem mais de 150 pessoas a trabalhar, que é uma coisa interessante, e neste momento difícil é um peso enorme, enfim. Já não me cabe a mim a responsabilidade, mas estive durante cerca de uma década, mais de uma década, a trabalhar nessa área. Claro que depois de ter sido, enfim, eu já tinha sido presidente da Associação de Estudantes de Liceu, depois na academia, quer dizer, eu costumo dizer assim, normalmente as pessoas que eu conheço na política, e que vim a conhecer agora, e que ainda conheço, que são meus colegas, normalmente são pessoas que desde muito novas, fazem, organizam. E eu tinha um bocado esse aspecto, não é? Aliás, a Sónia era muito nova, muito mais nova do que eu,
mas ainda se lembrará, com certeza, que nós, na faculdade, eu estava sempre ligado àquilo que se fazia, ou fosse uma feira do livro, ou fosse uma exposição, ou fosse um ciclo de coisas, e depois na associação, quer dizer, procurávamos sempre fazer qualquer coisa. E isso ficou sempre. E eu, do ponto de vista político, em Guimarães, já sou autarca há 28 anos, mas sempre da oposição, por isso nunca exerci funções a tempo inteiro. Eu costumo dizer assim, a política é um dos meus hobbies. Era, até aos 40 anos. Isso era uma atividade que eu ia mantendo fora do horário laboral, chamamos-lhe assim. Claro, também era dirigente desportivo, porque fundei um clube, porque eu, quando regressei a Guimarães, não havia basquete. Tinha acabado o clube onde eu fiz a minha formação de basquetebolista. Então eu, o meu irmão, mais uns amigos, que fundámos um clube para voltar a jogar. Já foi tardio, enfim, já deu grande resultado que os joelhos já não aguentaram, mas ainda hoje existe. E tem 300 e tal miúdos. Ou seja, e as coisas foram acontecendo. E em 2005 colocou-se a questão de me lançarem o convite para ser eu o candidato a deputado do PC de Guimarães. Numa altura em que eu já nem sequer lá vivia, porque, entretanto, mais um cruzamento, mais uma escolha, e eu voltei a Coimbra em 2003 para ser presidente do ITAP, o Instituto Técnico Artístico Profissional de Coimbra, ali junto à Solum, enfim, ao pé daquele supermercado do Corte Inglês, que agora fala do Supercorn, acho que é assim que se chama, ali, enfim, onde estive 2 anos. E, devias ser tu, mas que foi um ano muito confuso, se nos lembrarmos. O presidente Jorge Sampaio decidiu dissolver a Assembleia, apesar de haver uma maioria parlamentar estável que apoiava um governo, mas o presidente, na altura, entendeu que não havia condições de credibilidade para a governação, dissolveu a Assembleia, ou seja, o PS é o partido qual ainda estava num momento um bocado conturbado, e sem eu estar à espera já naquela altura, porque foi uma coisa que eu tentei quando tinha 30 anos, né? E estava a fazer, em 2005 estava a fazer 40 anos, e aconteceu. E depois em 2009 até deveria ter acabado o meu primeiro mandato. Porquê? Porque eu em 2008 fui mandatário distrital de Passos Coelho nas eleições internas. E quem ganhou foi Manuela Ferreira Leite, e por isso era normal que eu não continuasse, porque os apoiantes... Mas aconteceu continuar, quer dizer, isto é o que eu digo, quer dizer, os caminhos vão sendo... E depois tive a enorme honra também, em 2013, de fazer parte de um governo, que é uma experiência muito forte, muito marcante, e de facto que me honra muito. E vou dizer, com a Secretaria de Estado, não foi? A Secretaria de Estado do Desporto e da Juventude. Foi muito interessante, não, Emílio? Foi muito exigente. Era uma altura muito difícil. Vamos lá ver. Eu recordo-me, aliás, que eu tomei posse um sábado. E na segunda-feira de manhã, ainda eu nem sabia bem o caminho para o gabinete, ali em Algés, era o único gabinete fora de Lisboa, como dizia, que já estava do lado, já era em Oeiras. Tive logo a visita do meu colega da altura, Carlos Moedas, que é candidato à Câmara de Lisboa, que era o Estado que zelava pelo cumprimento da Troika. E aquilo era um memorando, aquilo parece uma grelha de avaliação. Havia esta medida e havia um cheque. E está feito, está feito. É que se não estivesse feito, não vinha a tranche de dinheiro que permitia pagar salários à função pública e pensões. E eu lembro perfeitamente que ele na segunda-feira estava aflito e dizia: tens que concluir o processo, que já vinha atrás da revisão, por causa de uma diretiva comunitária da lei dos treinadores. Eu disse: Carlos, eu tomei posse anteontem, eu nem sei do que é que tu estás a falar, não é? Mas tem que ser, isso tem que sair. Já estava aí a andar com o teu antecessor, com o Alexandre Mestre, que foi quem me antecedeu, no governo, e por isso a pressão era imensa. Porquê? Porque ia decorrer, acho que era a 4ª visita, enfim, dos membros da Troika, e se aquilo não estivesse concluído, não tivesse o cheque também posto naquele item, havia uma tranche, eu ainda me recordo, 1,8 mil milhões de euros, que não era, que ia atrasar e era preciso. E assim, isto, de facto, foi uma experiência muito forte, porque havia toda esta pressão, toda esta pressão, aliás, e por isso foi preciso ser-se aqui um bocado imaginativo, porque quando não há dinheiro temos que conseguir fazer outra coisa, não é? E eu penso que, aliás, sei que as coisas a esse nível, pelo reconhecimento que ainda hoje vou tendo dos agentes do setor. Eu ainda sou convidado com regularidade por diversas federações a participar em eventos, em colóquios e não sei o quê, e nota, uma pessoa nota, quer dizer, que aqui há uma... Porque, ao fim e ao cabo, o que eu pedi na altura, exatamente às federações, que me ajudassem também para podermos contornar as dificuldades financeiras. E há muitas coisas que se podem fazer
sem recurso a dinheiro e onde se otimiza a ação, desde a simplificação de processos, enfim, e da discussão clara das coisas, aliás. Eu nem sei se posso dizer isto, para contar, mas a primeira reunião que eu tive com as federações todas foi passado 2 semanas, eu ter tomado posse mais ou menos, e entretanto sai uma decisão do Tribunal Constitucional a dizer que naquele ano já não podia haver o corte do subsídio de férias ou uma coisa assim, e que por isso teria-se que acomodar na despesa normal dos ministérios um valor significativo. O que quer dizer que eu tinha acabado de chegar e tive logo mais um corte em cima de um corte. E então eu inaugurei uma coisa que nunca ninguém tinha feito, que era fazer regularmente reuniões com todas as federações para partilhar aquilo que nós tínhamos, as dificuldades que tínhamos, e tentar buscar as soluções em conjunto com eles, em parceria. Acho que é assim que nós conseguimos funcionar melhor. E então eu cheguei lá e disse: boa tarde, chamo-me Emílio Guerreiro, sou o novo Estado do Desporto e amanhã vou mostrar 20% do orçamento. Oh, eles ficaram satisfeitíssimos. Foi um broá, porque era a parte que infelizmente nos tocou, o dinheiro não era muito, mas foi o que foi. Mas foi a base para um relacionamento impecável, porque as coisas devem ser discutidas, devem ser ditas olhos nos olhos, não é? E depois começamos a desenhar estratégias de recuperação ao longo de todo esse tempo, não é? E como eu tinha o tema muito forte da economia do desporto, procurando aqui, revitalizando a Fundação do Desporto, que era uma coisa que estava parada e que de repente começou a conseguir injetar milhões que vinham da própria sociedade civil, das empresas, no meio desportivo. Penso que coisas foram andando e em 2015 a situação já era completamente diferente, felizmente para todos, mas o 2013 foi bem difícil. E depois gerir, deve ser muito difícil, imagino eu, gerir os desportos e depois gerir os desportos com o desporto que é o futebol. Isso, não é? É um mundo à parte, porque é a maior modalidade de nós todos, é que tem o maior número de não é de adeptos, mas de atletas, mesmo na formação. Mesmo em termos e que gera mais outras. O que se percebe, quer dizer, esta vantagem que nós temos há muito tempo, o Cristiano Ronaldo, há 15 anos, que é de topo, 5 ou 6 vezes o considerado o melhor do mundo, é de facto o melhor do mundo, quer dizer, não há paralelo, uma pessoa não há tanto tempo na crista da onda, é sempre este nível, está sempre nos 3 melhores, quer dizer, e ser um modelo como ele é, porque eu acho que o Cristiano Ronaldo é de facto um modelo extraordinário para os nossos jovens, veio de um meio extremamente desfavorável, de um clima familiar, isto agora apelando aqui mais à psicóloga, acho que um meio completamente desfavorável. A mãe assume publicamente que quando soube que estava grávida, o primeiro pensamento e a primeira decisão familiar foi que iam recorrer ao aborto, num tempo em que ele ainda era proibido, que é uma coisa muito interessante, e o trajeto todo que ele faz. Sim. E há um filme sobre ele, há uma frase que eu valorizo imenso, que é quando ele diz, vira-se para as pessoas e diz: tudo é possível, desde que a gente queira. É trabalhar e acreditarmos e empenharmos. E eu acho que esse é o exemplo que os nossos jovens precisam. Eu comecei a achar da juventude, usava muito este exemplo dele, porque acho que é uma boa referência. Nós temos de ter bons ídolos para que sejam boas referências na vida, não é só no desporto enquanto performance, não é? Isso ele é top, mas há muitos tops. Mas agora, com esta garra de viver, de encarar a vida, de dizer, e eu, teoricamente, o que ele devia ter sido, se calhar era um rapaz das obras, quer dizer, não faço ideia, ou uma coisa qualquer, quer dizer, sabemos hoje em dia que ele próprio diz, o pai tinha problemas de álcool, ele até morreu com um quadro, enfim, de doenças associado a isso, e por isso ele poderia perfeitamente ser igual, mas ele não quis. Não quis, e apesar da diferença do meio, ele tendo algum jeito, tendo muito jeito, porque é diferente, mas se repararem, há uma entrevista dele com 15 anos, porque era uma das revelações dos miúdos do Sporting, não é? E ele disse: vocês deviam era ver o Paim, que era um colega da equipa dele que supostamente teria muita mais habilidade que ele, e que ainda no outro dia, numa reportagem, que ele anda de Uber. E ninguém se lembra dele, porque ele nunca chegou a jogar em lado nenhum. Ou seja, o trabalho, o querer, a vontade de fazer, de lá chegar, fez toda a diferença. Quer dizer, e eu acho que isso é um exemplo ótimo, fantástico, para nós darmos aos nossos jovens de que as coisas são possíveis. Sim, é. Muito bem, muito bem. Nós, entretanto, temos aqui a Ana Afonso que nos... boa noite, Ana Afonso, que recorda aqui a fundação, por parte do Emílio, não é? Do Núcleo de Estudantes de Psicologia. Sim, é o primeiro núcleo
de estudantes, eu acho que foi farmácia e psicologia mais ou menos ao mesmo tempo, porque a Associação Académica de Coimbra, assim, para quem não sabe, é uma associação só de várias faculdades, e ao tempo não havia, digamos, estas delegações ou estes núcleos. Na altura era o meu colega de curso, José Manuel Canavarro, que estava na direção-geral, e criámos ali um núcleo forte de pressão, e ele conseguiu, de facto, que nós conseguíssemos criar este núcleo, da qual foi uma equipa, não sou eu já ainda não tive a dizer a uma dirigente do núcleo atual, o Emílio foi fundador. Eu não sou fundador, eu faço parte dos primeiros de um lote de pessoas que esteve na gênese e na origem da fundação do núcleo, com um papel tão importante ou menos do que os outros, sendo que eu acho que o papel mais decisivo na altura foi mesmo José Manuel Canavarro, porque ele é que estava na direção-geral e por isso a direção-geral é que tinha que criar o núcleo. E se não tivéssemos de facto este respaldo que é agora a pessoa na faculdade, a pessoa Canavarro, teria sido mais difícil, mas foi um trabalho giro também, criar o núcleo, porque nós estávamos mais distantes, estávamos na Sé Velha, nós estávamos ali na zona à volta do Dom Dinis, nem do Dom João III, estávamos cá em baixo junto à Sé Velha, foi giro. Mas acho que mais marcante ainda foi a ocupação do espaço da faculdade. Quando a Ciana entrou, já estávamos ali naquela faculdade. Eu, quando entrei, estávamos no 6º piso da Faculdade de Letras e tínhamos aulas desde as matemáticas às físicas, tínhamos aulas em tudo que era lado porque não tínhamos espaço. E penso que acho que foi em janeiro de 85, se me falha a memória. Eu tenho boa memória, mas agora de vez em quando, isto é uma questão de saúde mental, se calhar, nós decidimos tomar de assalto aquele espaço que estava pronto há 2 anos, e eu já não sei, enfim, também havia um litígio entre as tutelas, uma coisa portuguesa, não é? Aquilo era de uma entidade, depois era uma entidade que tinha que ir, uma terceira tinha que pagar a renda, não havia, e o edifício esteve 2 anos parado. 2 anos. E então houve um dia de janeiro que nós decidimos sair da Faculdade de Letras, éramos muito poucos, os cursos na altura acho que éramos 50 ou 60 por ano, decidimos cerca de 300 pessoas na altura, da faculdade toda, não é? Isto agora, acho que são quase 2.000, não é? Com os cursos todos, ou 1.500, não sei. E então entramos, saltamos aquele portão que está ao fundo do claustro, que dá para o Colégio dos Órfãos, daquele lado virado para a Torre Lente. E então, pronto, lá estamos, o meu colega Paulo Lucas a jantar que ele saltou, depois avancei eu, depois abrimos o portão e sentámos-nos lá, à espera que viesse a televisão ou a polícia. E ficámos, não saímos daqui enquanto que esse problema não for resolvido. Não sabemos quem é que é culpa, não queremos saber, sabemos é que estamos arrumados no 6º piso da Faculdade de Letras, ninguém nos quer lá porque as letras precisam do espaço, temos aulas aqui, acolá, não sei o que mais, e este espaço, enfim, teve obras para nos acolher, está fechado há 2 anos. Portuguesa, não é? Enfim, ainda hoje às vezes aparecem coisas assim, não é? E pronto, e foi assim que nós, digamos, os estudantes na altura, ocuparam e tomaram conta do espaço. Isso também é um facto de orgulho para todos nós, para a malta da minha turma, velhos, nós temos todos muito orgulho nisso porque fomos decisivos na conquista daquele espaço que hoje em dia os alunos todos frequentam, os tais mais de 1.000, são 1.500, e que não fazem ideia de que aquilo só foi assim porque na altura os poucos estudantes que existiam barricaram-se ali, barricaram-se. E a televisão, a hora de almoço, só havia um canal, era diferente agora, era muito mais difícil, chegar aos meios, enfim, era mais fácil controlar, mas chegou e pronto, e ficámos lá 2 dias e depois ao 3º dia resolveu-se, era o que nós queríamos. E, com o apoio dos nossos professores, muito sempre. Diz-nos aqui, não sei, Emílio, aqui ao lado, nós nos comments conseguimos ir lendo. Diz-nos aqui a Fátima Feliciano, que foi o assalto, não é? E a Ana Afonso, que foi em 85, grande invasão, luta pela liberdade, cá está, não é? A luta pela liberdade. E eu, se calhar, agora convidava-vos a ver aqui 2 Emílios, que são o mesmo Emílio, mas que são complementares. Emílio, eu vou aqui passar dois Emílios diferentes. Pode ser? Espero que passe. Vamos ver se eu consigo, que eu sou um bocado inábil aqui nestas coisas, mas eu vou tentar, está bem? Vou ver aqui, ora, vamos aqui ver se eu consigo. Este é um Emílio mais formal. Presidente, cumprimento os seus deputados. Uma nota prévia, Sr. Deputado André Silva. Eu percebi hoje uma das razões que o senhor não publicou quando anunciou o seu abandono desta casa. É que o senhor tem um recalcamento e tem um ressentimento consigo próprio. Porque quem tem sido o PSB são os senhores, o PCP, o Bloco e o PEV, que há 6 anos que sustentam este governo.
E por isso eu percebo, se eu tenho esse remorso, se eu tenho esse sentimento, se é um problema que me ultrapassa, se eu terá que lidar, são mais das razões. Sr. Deputado José Luís Ferreira, felicito pelo tema, pela oportunidade, que nos permite olhar para a frente. É que nós só estamos nesta situação porque ao longo de 6 anos houve alguém que não fez a sua parte. Nós estamos repetidamente a discutir e a lançar as mesmas coisas. E isto não pode continuar. Em 2015, para fechar este dossiê, faltava o estudo de impacto ambiental e o agreement dos municípios envolvidos. Ao longo destes anos, isto andou muito devagarinho. Tivemos de esperar pelo final da legislatura, em 2019, para conhecermos o estudo de impacto ambiental sobre Montijo. E só este ano é que soubemos da decisão dos municípios. Ora, nós só estamos neste ponto porque, infelizmente, o governo que os senhores têm suportado ao longo destes anos não foram capazes de fazer aquilo que tinha que ser feito. Este é o histórico. Ora, olhando para a frente e para o tranquilizar, aquilo que nós defendemos é muito claro. Precisamos, de facto, de uma avaliação ambiental estratégica. Mas precisamos de um plano estratégico nacional para o setor aeroportuário. E se calhar nessas matérias estamos de acordo. Já que a incompetência deste governo, que os senhores têm suportado orçamento atrás de orçamento, não foi capaz de bloquear isto, olhemos para a frente sem qualquer dogma e muito, muito focados naquilo que é essencial. Nós defendemos isto. Se isto for concluído de forma acertada, transparente e com um âmbito desta avaliação ambiental estratégica muito bem definida, nós assim equacionamos, como já foi anunciado, alterar a legislação que dá poder de veto aos municípios. Porque, de facto, ela é abusiva quando estamos a falar de investimentos que têm impacto nacional. Por isso, para nós, a matéria é assim. Lamentamos muito, muito mesmo, que estejamos aqui neste ponto. E não se esqueça, Sr. Deputado, e com isto termino, que a privatização dos aeroportos é a primeira linha do capítulo das privatizações da Troika que o governo dos socialistas Zé Sócrates assinou com os criadores internacionais. E que não havia um tostão para fazer nem um aeroporto, nem outro. Muito obrigado. Isso foi recentemente, foi. Interessante. Recente, não é? Isto é muito Sr. Presidente, recente. senhoras e senhores deputados, Muito... Sr. Deputado André Ventura, eu vou-lhe fazer umas perguntas Devia ter aqui parado, factuais. peço desculpa, lá está, é esta minha, às vezes, falta de jeito. Pronto, este é um imídio muito, não é, muito imponente. Agora vou mostrar um outro imídio, que também não deixa de ser imponente, mas é um outro imídio. Agora vamos então ver. O que é que vem aí? Ao primeiro dia, Deus criou e a terra, a luz, as trevas e a segundo dia, Deus criou as árvores. Está-se a ouvir, mas não está a dar nada. Não? Deus criou. Não estão a ver? Das cortinas amarelas e o sonho da mulher. Não estão a ver, Emílio? Seu maior erro. Ouve. Deus criou o homem e disse: arranje uma gaja. Não está a passar, hein? Não. Só se ouvia. Só se ouvia. Isto ainda bem que se chama Rábula. Até pode ser. Mas tem que passar, tem que passar. Então sou eu que estou aqui a fazer qualquer coisa mal. Então vou ter que pôr outra vez desde o início, peço desculpa, porque isto tem que dar, então. Falta entrar o vídeo, Sónia. É o que está a fazer falta. Pois, isto deve estar aqui qualquer coisa que não... Mas eu fiz tudo como fiz com o outro. Vamos ver agora. Ora, aqui estão-me a ver, não é? Certo. E agora, era suposto isto começar e ser tudo igual. E agora? Estão a ver ou não, Emílio? Não, eu continuo a ver-nos a nós, só. A sério? Por acaso aparecia logo o vídeo do Parlamento. Então agora vamos... já percebi. Já percebi o que é que estou a fazer mal. Agora já vou fazer bem. Já percebi.
Aqui estava tudo bem, menos o essencial. Agora já viu? Já está? Agora falta o som. Ao primeiro dia, Deus criou Já está? o céu e a terra, a luz, as trevas, e era o segundo dia, Deus criou as árvores, as plantas, os animais e a vida. Deus criou a Manca Paula, a Betty Boop, o dinheiro às cortinas amarelas e os vândalos, a mulher. E foi, sem dúvida, o seu maior erro. Ao fim do dia, Deus criou o homem e disse: arranja uma gaita. Ao sexto dia, cresceis e multiplicai, criar, distribuiu o poder, mas ao sétimo dia, Deus ainda criou a pedra. E não se esqueçam de lavar as mãos agora. Por favor! Não, não tem que parar! Não, não, não! Não, não tem que parar! Água, por favor! Próxima estação, o WC. Efetua ligações com as linhas chuveiro, bidé e o cagatório. Não estava à espera. Olha, não estava à espera. Mas tem muito não pensem como antigamente. Eu joguei aqui a pôr um vídeo do antigamente, do Emílio. Então, mas este é pós-Covid, não é? Este é pandémico. Isto foi uma ideia que surgiu. E o que é engraçado é que há pouca gente nova no vídeo. Depois acaba por ver, mas a ideia foi exatamente de pessoas da minha geração, mais novos um bocadinho, e um bocadinho mais velhos, que achamos que também devíamos, na altura do Covid, animar um pouco as pessoas. Isto teve uma campanha solidária de recolha de refeições para uma associação de Coimbra. E nós recolhemos com este vídeo mais de 4.000 euros. Foram cerca de 2.000 refeições.
Eu agora estava a ver se lembrava, uma associação de Coimbra, como é que se chama a associação? Não me lembro, mas está lá no site. E foi um momento giro, porque, enfim, isto também tem a sua época, não é? Nós vimos vários grupos, Orfeões e a Estudantina e muitos músicos a fazer isto aqui há uns meses, não é? Na altura do confinamento do ano passado, e nós tínhamos isto pronto, e só não avançamos, não fomos os pioneiros, porque alguns de nós achamos que a música escolhida, enfim, que é uma música que é da Orquestra Pitagórica desde 1980, por isso tem 40 anos de Pitagórica, esta 41, esta música, podia criar alguma sensibilidade, até porque houve ali uma altura em que, infelizmente, morria muita gente, não é? E até, pá, então aguardamos isto para a fase final do confinamento, quando estavam mais leves, para avançar. Acho que foi em maio do ano passado, quando seria a queima. As coisas estavam um bocadinho mais calmas e associámos esta campanha de recolha e garantimos 2.000 refeições para uma associação que eu lamento imenso, está-me a falhar agora a memória, de Coimbra, garantindo 2.000 refeições a pobres. E por isso foi uma coisa interessante também, com esta brincadeira, não é? Com esta brincadeira. Eu espero que não me tenham reconhecido lá no meio, mas... Não, ninguém percebeu. Falou que ia passar o vídeo, se quer, vai pegar uns vídeos do YouTube 1908, com passagens da Pitagórica na televisão, onde a minha geração de Pitagórico está, e é engraçado. Agora, o que é engraçado é ver isso. As pessoas ali não nos reconhecem, quer dizer, os maestros que estão, eu e o Hortas, enfim, que é um advogado da Praça de Coimbra, bastante conhecido, estão no cara livre, mas vemos ali, posso dizer, estão professores universitários, estão profissionais licenciados, malta com umas carreiras, empresários, um grande empresário ali a bater, o empresário de Coimbra, do país, a bater à porta do Gil Vicente no final, enfim, e que nos reunimos virtualmente, não é? E de facto o Nuno Botelho, o nosso boitatá, fez um trabalho de conciliação de tudo isto de uma forma fantástica. Eu acho que o produto final é muito divertido e eu já não tenho tempo e já estive aqui quase a chorar. Mas é um espaço de liberdade, a Pitagórica. É um espaço de muita liberdade, não é? Mesmo muita liberdade, não é? Acerca da liberdade... É o mesmo Emílio, aquele que estava ali no Parlamento. Exatamente. Ainda por cima, não? E que pronto, é que também acha que tem que ter estes escapes para poder viver a vida de forma mais feliz, que é o que se trata disto, ao fim e ao cabo. Emílio, e mesmo agora, vocês obviamente que todos nós, profissionalmente, temos determinadas regras que temos que cumprir, não é? E os deputados têm disciplina de voto, não é? Alguma vez o Emílio Guerreiro teve que, ou se sentiu obrigado a não... Bom, essa questão é assim, nós, os partidos variam muito e ao longo do tempo, destes 15 anos que eu levo desta atividade mais intensa, 12 no Parlamento, 3 no Governo, o PSD para mim teve sempre uma vantagem grande, porque nas matérias de consciência a liberdade de voto é instituída há décadas. Ou seja, quando eu tive que votar a interrupção voluntária da gravidez, eu pude votar como quis. Não é? Quando tive que votar o casamento entre pessoas do mesmo sexo, também votei como quis, a adoção, a procriação medicamente assistida, ou seja, nessas matérias, mesmo agora na eutanásia, nessas matérias, nós nunca tivemos esse problema, ao contrário de outros partidos que foram tendo e deixaram de ter e voltaram a ter. Nós, enfim, nós temos todos que perceber que esta questão da liberdade, a nossa é muito importante, mas choca com a dos outros e choca muitas vezes com o do grupo onde nós estamos inseridos e acho que o resultado final é tanto melhor quando nós conseguimos, de facto, enfim, juntar e lidar com estas duas realidades de forma a que quer o indivíduo, quer o grupo, não sejam muito lesados nos seus valores. Não é? E eu fui tendo essa facilidade porque essas questões mais fraturantes nós sempre tivemos essa liberdade, quer dizer, e por isso, por aí, nunca me senti impedido. Há coisas para as quais nos exigem, independentemente de tudo, o sentido de voto. E eu percebo uma moção de censura, uma moção de confiança, o orçamento, as grandes opções do plano, são documentos profundamente políticos, onde o grupo em si
se não está todo unido no sentido de voto uma moção de censura, quer dizer, vamos supor que amanhã há uma moção de censura ao governo. Mal fora que o PSD não estivesse todo com a mesma posição. Alguma coisa seria estar, independentemente de que ela fosse, percebe? Por isso eu acho que nessas matérias onde nos exigem, de facto, essa disciplina de voto, não me choca muito. Pois é o dia-a-dia, quer dizer, no dia-a-dia a regra é essa. Eu, de facto, tive aqui uma diferença, que foi nas alterações ao regimento recentemente produzidas, que levaram nomeadamente à alteração da presença do governo no Parlamento. Aquilo que é conhecido como os debates quinzenais, onde eu não concordei com a posição do meu partido e entendi na altura que justificava que eu não seguisse a disciplina de voto. Mas é uma coisa rara, porque por regra a gente, enfim, consegue. Houve outros momentos onde eu senti que me bastaria fazer uma declaração de voto onde eu manifestava a minha opinião pessoal relativamente àquilo que era a postura do partido ou do grupo parlamentar relativamente àquele tema, não é? Que é também uma forma de nós, dentro de um grupo, dentro das regras, podermos evidenciar as nossas discordâncias relativamente ao grupo e que de alguma forma nos salvaguardam. E por isso tem sido mais ou menos assim. Não sei se no futuro próximo ou mais longínquo não haverá mais matérias onde eu acho que o meu espaço de liberdade esteja a ser, digamos, invadido em demasia, onde eu me sinta muito afetado e eu possa novamente votar contra, não sei, vemos, mas nós, depois os partidos são todos diferentes, quer dizer, eu lembro... Mas há essa liberdade, não é, Emílio? Há essa liberdade. Há essa liberdade, sendo que na maior parte das situações nem sequer se coloca porque concordamos. Também o que é normal, se somos deputados do PSD, é normal que concordemos com 90% no mínimo das nossas posições, não é? Quer dizer, senão seríamos outros partidos, não é? Quer dizer, é um bocado assim. Mas a grande vantagem é nestas matérias fraturantes e de consciência, o PSD propõe partidos já há muitas décadas, isto já vem desde o tempo de Sá Carneiro, liberdade de voto. E por isso aí, pronto, as pessoas podem, nessas matérias mais fraturantes, é interessante. Pois é, as questões de intendência que vão sendo geridas, mas é claro, é sempre um conflito permanente, a liberdade nossa e a do grupo onde nós estamos inseridos. Mas isso também é certeza numa clínica de psicologia. Trabalho, família, não é? Quer dizer, a liberdade é de facto um bem essencial, mas hoje há uma coisa que eu vou ter que falar, pronto, se calhar é um bocadinho provocatória, Emílio, mas hoje também é um dia de liberdade, não é? Para um político, ou pelo menos para um ex-político, não é? Eu acho que hoje é um dia muito mau para a justiça portuguesa. Eu digo que isto incomodou-me bastante toda a tarde, até tive a ouvir, porque há coisas que eu ouvi hoje que não posso aceitar, que é erros de palmatória por parte dos agentes do Ministério Público que tinham que produzir a documentação e enfim, a investigação. Não, quer dizer, ninguém pode ficar 6 ou 7 anos à espera e depois ser isto. Isto não é nada. E porque falhou prazos. Eu ouvi o juiz Ivo a dizer coisas que prescreveram porque não cumpriram prazos. Que anula provas porque foram mal pedidas. Quer dizer, há coisas que eu não consigo. Enfim, que ninguém percebe. Eu acho que ninguém percebe. Porque uma coisa é, tem razão ou não tem razão. Okay. Outra coisa é assim, não, isto não pode valer porque foi mal feito. Não pode haver escutas porque não foram requeridas por quem define a lei, mas por outrem. E eu, como uma pessoa fica assim, o que é isto? Isto não conta porque o prazo já passou. O que é isto? E hoje, quer dizer, há aqui algumas coisas, enfim, isto é tudo muito recente, de hoje, que a mim me incomodam imenso do ponto de vista do regime. Porque não devia ser assim. Ou que uma coisa é, as provas são estas, são julgadas, não são suficientes, está livre. Ok. As provas são estas, são suficientes, está condenado. Ok. Não, as provas não podem ser estas, porque estas já passou o prazo, não contam. Estas foram mal requeridas, não contam. Estas não sei o quê. Quer dizer, isto assusta-me, porque não é suposto que seja assim. Porque eu até percebo que os advogados de defesa, que são pagos pelos arguidos, fazem o seu trabalho e são pagos. Todos os outros são pagos por todos nós. Tem que ser um garante. Quer dizer, o Ministério Público tem que ser o garante da garantia das nossas liberdades, dos nossos direitos, certo? Não pode ser uma coisa incompetente, não faz sentido. E eu não sei se é ou não, porque a gente já sabe que isto depois vai para os recursos, enfim, nós temos sempre aqui aquela sensação que hoje ficou mais forte
de que a justiça é muito rápida com os pequenos ou com os fracos e que depois com os fortes e com os grandes há sempre umas coisas que se adiam, que se arrastam, e isto já se arrasta há tanto tempo, por mais complexo que seja, e eu acho que essa sensação não está instalada. E isso é mau para a liberdade, é mau para a democracia. E nós já estamos no mês de Abril, estamos quase a fechar os 47 anos de Abril, e não foi bom, não foi bom. Não é? Acho que para as pessoas que saíram de lá com as decisões que saíram será positivo, e se forem justas, acho muito bem e lamento profundamente que tenha demorado este tempo todo, mas isso foi uma questão de justiça. E metade do que eu vi, ou mais de metade, são questões processuais, de forma, que nem se chega a fazer análise do conteúdo. Porquê? Porque há um vício de forma, de erros processuais, de prazos. Isso é que não pode ser. Assusta precisamente por isto que foi dito, pelo menos a mim assusta-me também por aí, não é? Porque eu não vou sequer opinar sobre o facto de... Não conhecemos os factos? Exatamente. O senhor ser ou não inocente ou culpado, isso eu nem sequer... Agora, eu imagino-me a mim a ser julgada nestes moldes e a mim sendo inocente. Vou-me pôr a mim como sendo inocente ou alguém da minha família. E estou-me a imaginar a estar presa 6 ou 7 anos, inocente, e a ser julgada desta forma. Não é? E 6 ou 7 anos depois, perceber que houve gente que andou a brincar comigo, não é? Andou a brincar comigo e que me andou a julgar de uma forma processualmente errada, não é? E que eu estive presa, não é? Desta forma, anos a fio. Isto é hediondo, não é? Isto é hediondo, assusta-me, não é? Assusta-me, não é? O resto sequer entro por aí porque não sei, não conheço, não percebo nada daquilo, não é? Assusta-me muito, não é? Mas é que eu acho que ninguém percebe nada, nem eles próprios. Porque quando me dizem, quando eu ouço um juiz dizer que eu não posso considerar esta prova que vem fora de prazo, já prescreveu. Não cobriu o prazo. E eu pergunto, e ele não sabe que o prazo é aquele? Quer dizer, uma coisa que não percebo, e os magistrados do Ministério Público não se conhecem as regras. Se eles não conhecem as regras, como é que eu, a Sónia, quem não está a acompanhar, pode conhecer? Isso é que assusta, de facto. Isso é demolidor, independentemente de serem culpados ou não serem, ou aquilo que nós pensamos que cada um deles seja. Assim como também não percebo como diz, nada, o dinheiro circulou, existiu e tal. Então, mas não há. Olha, é uma dificuldade para as pessoas compreenderem. E depois as pessoas são confrontadas no dia a dia, e isso é que leva ao crescimento dos populismos, porque de facto depois o eixo moderado, onde eu me incluo, que eu cada vez mais sou radicalmente moderado, porque acho que os extremos estão a avançar demais para aquilo que eu idealizo, para a sociedade que eu gostaria de idealizar, por isso acho que temos de ser radicalmente moderados, mas os moderados ficam prejudicados com este tipo de situações. Porque depois as pessoas pensam, quer dizer, ainda por cima, afinal, mas o dinheiro existiu mesmo. E ele recebeu o dinheiro, mas não é... Quer dizer, as pessoas não percebem estas coisas. Ninguém percebe, eu próprio, enfim, são mais de 6.000 páginas que eu não vou ler com toda a certeza, mas é de escovilhar para tentar perceber alguma coisita. E ouvir muita gente. Mas as pessoas não percebem. E cria aqui injustiças. Depois vemos... Não pagou 2 prestações da casa, ficou sem a casa. O outro senhor estava a comer maçãs na rua, em confinamento, pagou 200 euros de multa. A malta começa a ver estas coisas e depois não podemos estranhar que partidos mais populistas, mais extremados, quer à direita, quer à esquerda, ganhem protagonismo e colham mais simpatia das pessoas. Porque, de facto, a moderação está a falhar. Está a falhar porque está a conseguir fazer cumprir as regras. E as regras é fundamental existirem para que toda a gente possa ter confiança e o seu espaço de liberdade. Temos de ter confiança nas instituições, nós podemos ter que viver, não temos de ser, para podermos ser livres, não temos de ser todos radicais, bem pelo contrário. Nós devemos ser moderados, temos uma coisa e podermos ter a nossa vida dentro daquele espaço, sem estar a ter que ser sujeito àqueles picos radicais disto e daquilo, aquelas imposições, que é uma coisa que me irrita solenemente, esta nova ordem da moral, que é tudo assim, quer dizer, isto agora não pode haver touradas, não pode haver isso. Eu que nem gosto de touradas, a mim faz uma espécie de queiram-se impor a vontade de alguns, a maioria toda, porque sim, porque é assim, quer dizer, um dia destes temos de ser todos iguais, mas não aquele igual que nós queremos ser, mas o igual que alguns nos impõem. E eu acho que isso também é um abuso de liberdade enorme, e é assim, mas eu culpo muito aqui, responsabilizo muito
digamos, o poder mais moderado que não está a ser capaz de criar confiança com as pessoas. Isso dá gás aos populismos e aos extremismos. Aliás, dizia-me um amigo meu que os extremos hoje cresceram 10%, 5 para um lado, 5 para o outro, já, não é? Com estas decisões, porque a malta desconfia que é isto. Se calhar pegávamos aqui nós temos aqui vamos tendo aqui alguns comentários, temos aqui um comentário de um, não é bem uma pergunta, mas eu passo a ler, do Carlos Tinoco, que diz o seguinte: mas esta é a lei que protege os políticos todos, foram eles que a votaram. Que lei é esta que foi votada agora contra a corrupção? Hoje todos temos a certeza que os políticos são todos uns corruptos. O Emílio desapareceu. Ora, agora o Emílio desapareceu. Aqui outra vez. Mas aconteceu-me aqui uma coisa, peço desculpa, aconteceu uma coisa que eu desapareci, não foi? Já aqui estás outra vez. Já está, então estão-me a ouvir? Já. Sim? Já. Desculpa. Eu estava a tentar fazer ao chat aqui para tentar... Tudo bem. Liguei sem querer, peço desculpa. Não sei se... Havia um senhor, que não sei o nome... Eu vou ler outra vez, Emílio. Mas esta é a lei que protege os políticos todos. Foram eles que a votaram. Que lei é esta que foi votada agora contra a corrupção? Hoje, todos temos a certeza que os políticos são todos uns corruptos. Não é bem uma questão, mas pronto, no fundo é uma reflexão. É uma convicção do nosso ouvinte e acompanhante. Não há nenhuma lei que tenha sido aprovada agora, e nós estamos a falar de interpretações dentro do sistema de justiça. Ou seja, nós estamos a ver, a lei supostamente até permitiu que um ex-primeiro-ministro fosse, digamos, investigado e supostamente fosse produzido um conjunto de 31 possíveis infrações, que eram as acusações que foram produzidas pela investigação em fruto da tal lei. Ou foi depois agora o juiz de instrução que invalidou 25 dessas e que só deixou ficar 6. Estamos a falar tudo dentro do espectro da lei que permitiu produzir 31 e agora o mesmo sistema de justiça só mantém 6 e diz que muitas destas caíram por falta de prazo, por terem sido mal feitos, por questões procedimentais e não pela questão de facto. E por isso nem sequer podemos saber se aquilo foi verdade ou se não foi. Não é aceito porque foi mal feito. Isto não me leva a mal a pessoa que nos acompanha, não fixei o nome, mas isso não tem nada a ver com políticos, tem a ver, de facto, com quem faz a justiça, porque nós vivemos numa sociedade democrática onde há separação de poderes. E o poder político é separado do poder judicial, que é como deve ser, e por isso tem órgãos próprios. Não é o Estado que nomeia os juízes, não é o Governo, não é a Assembleia que nomeia os juízes, não é? Quer dizer, todos nós aprendemos isso no liceu ainda, não é? Poder legislativo, executivo e o poder judicial, que são independentes numa democracia. Nós não somos nós que nomeamos os juízes, tem a sua carreira própria, tem os seus órgãos próprios, o Conselho Superior de Magistratura, etc, etc. E por isso o que eu evidencio neste caso aqui é exatamente este desentendimento entre eles naquilo que deve ser o garante para todos nós. É que haja transparência e que a justiça funcione. Se me dizem assim, bom, nós tentamos, já por várias vezes, é por iniciativa do PSD, e estávamos no poder, no governo Passos Coelho, a lei da criminalização por enriquecimento indevido. Ainda hoje, enfim, antes desta reunião, estava muitos comentadores, acho que era o Paulo Rangel e o Costa da SIC, que estavam a falar nisso. E que o Tribunal Constitucional disse que não podia ser, que é o quê? Qual era a nossa proposta? Se alguém evidenciar sinais de riqueza que não correspondem, naquele período de tempo, àquilo que ganhou, cria-se aqui um espectro, uma legislação específica que possa criminalizar isto. De alguma forma tem que justificar como é que tu, ganhando X, de repente começaste a gastar como se ganhasse X mais Z.
Ora, o Tribunal Constitucional disse que era já por 2 vezes. Por isso, quer dizer, é os próprios políticos que às vezes tentam intervir, e eu não estou aqui, enfim, a querer salvaguardar nada, mas esta separação de poderes existe e é bom que exista. Agora, o que é bom é que, de facto, sejam criadas as condições para que eles possam funcionar melhor. Mas também que façam o seu trabalho, porque falhar prazos não existe. Quer dizer, eu ouvi uma coisa que tinha a ver com a migração do caso do BES, a conexão dos processos, ou seja, aquilo que foi produzido já como prova no caso do BES, vi integrar aqui a Operação Marquês. E o juiz da instrução disse que não podia ser aceita porque essa decisão tinha sido feita por uma determinada entidade da justiça e tinha que ser outra. E eu me pensei, também ninguém conhece a lei, eles não sabem ter que ser o juízo A, ou o juízo B, ou o tribunal A, ou o tribunal C que tem que decidir isto. Quer dizer, não pode haver uma falha a esse nível. E isto foi um conjunto de que eu hoje notei, por isso é que digo que é um dia muito triste para a justiça, porque ela própria é que deu um mau exemplo, porque demonstrou que não era sequer ela própria capaz de seguir as regras que ela própria tem. Sim. E depois, quanto ao mais, pronto, eu não posso contrariar a convicção de que ouvir que diz que eu e que todos os outros que andámos nisto durante algum tempo somos corruptos, não consigo fazer nada. Não, eu penso que depois temos aqui uma outra nossa, a Conceição Vinha, que nos diz, e de uma forma assim com ponto de exclamação gordo, mas quem faz as leis são os políticos. Sim. Sim, são. É a Assembleia, é o Governo, é. Mas quem faz a regulamentação da justiça, os tribunais que existem, como é que eles funcionam? Quem depende de quem? Quem deve cumprir prazos? Quem não deve? Quem é que são os agentes da acusação? Quem são os agentes da instrução? Agora, isto não foi julgamento ainda. Agora ainda se vai seguir julgamento. O que este senhor esteve a dizer foi que destas 31 possíveis acusações, só vai julgamento a 6. E agora o próprio Ministério Público, ou seja, o setor da justiça que produz, que está do lado do Estado, a defender os interesses do Estado, dos cidadãos, vai recorrer da decisão da anulação destas 25. Ou seja, quem faz isso tudo não são os políticos. É o próprio sistema de justiça, dentro da independência. O Conselho de Justiça, o Conselho dos Tribunais, os tribunais superiores, quer dizer, todo este ordenamento e este modus operandi está independente da nossa vontade. Amanhã a Assembleia não pode dizer assim, substitua-se o juiz Ibarrosa, substitua-se o procurador que falhou. Não podemos. Podemos aprovar uma lei? Não pode. Porque aí estaríamos não em democracia. Porque quando não há separação dos poderes, não é, dos poderes legislativos, executivos e judiciais, não há democracia. É uma das travas mestras da democracia. Exatamente. Depois temos a Soraya Cadete, que nos diz, que de certa forma corrobora aquilo que foi dito há bocadinho, que o Emílio disse há bocadinho, não é? Está feito para ninguém perceber. Isto gera revolta e, consequentemente, o crescimento dos partidos de extrema, não é? Os extremos. É evidente que é dos populismos, não é? Vejam esta vergonha. E a malta sente-se indignada. Eu estou a dizer, eu até dizia um bocado em casa aqui, vou fazer um live, é o pior dia que não me apetece nada. Que eu depois do que eu ouvi, e eu tive a ouvir mais de 2 horas, enfim, depois se interrompi porque tinha que fazer outras coisas, custou-me imenso, assim, isto não pode ser, isto é o pior que podia acontecer. Uma coisa é assim, é inocente. E a malta questionava, coitada das pessoas, andaram 6 anos enlumbrando, mas não foi isso que aconteceu. Isto está mal feito, os senhores que andaram aqui, os senhores da justiça, como eu, do poder separado judicial, não é? Fizeram mal isto, e eu não posso aceitar isto que foi mal feito. Eu disse, o que é isto? Isto cria um sentimento de revolta nas pessoas, não é? Nós que os pagamos a todos, não é? Com os nossos impostos, não é? Agora, amanhã não posso propor na Assembleia, acabe-se com isto, muda-se o juiz. Não é assim, não é assim. Eu já dei o exemplo de enriquecimento ilícito e bater na trave no Tribunal Constitucional, porque supostamente é uma devassa dentro daquilo que é o nosso espaço. É um bocado como aceder às contas bancárias. Já viram a dificuldade que é? Porque depois há aquelas leis fundamentais que protegem muito a tal liberdade individual de cada um. Não é? E assim, o Tribunal pode aceder às nossas contas bancárias numa investigação. O juiz pede. E os investigadores acedem, vêm os movimentos todos e não sei o quê. Coisa diferente é as minhas contas
terem que estar, as nossas contas de todos nós terem que estar na internet. As minhas estão, porque eu como deputado sou obrigado. Ou seja, eu tenho que declarar ao Tribunal Constitucional as minhas contas todas, para se fazer exatamente o balanço. Ele, quando começou o mandato, tinha esta conta a prazo, tinha esta conta não sei o quê, tinha esta cá. Os carros, eu quando mudo de carro, mando um papelinho para o carro de matrícula tal, vendi, portanto, e comprei o novo, portanto, e fica lá tudo. Que é para quando eu sair do mandato, tenho que fazer, quando terminar, fazer a contabilidade para se perceber. Embora, eu acho bem. Agora, as pessoas não têm que ser todas. A Sónia não tem que ser obrigada a publicar os seus movimentos bancários na internet porque há um vizinho seu que gostava de saber. Eu quero saber quanto é que a psicóloga do meu prédio ganha. Não pode ser assim, não é? Quer dizer, e por isso é que os tribunais superiores normalmente defendem muito o indivíduo. Já em sede de investigação, quando há indícios, há suspeitas, e há uma investigação decretada, quem decreta as investigações também não é política, é justiça. Nós, de modo próprio ou por denúncia, certo? A gente participa ao Ministério Público, o próprio Ministério Público tem um conjunto de crimes que desencadeia as investigações e aí, no âmbito das investigações, a informação é facultada e disponibilizada por todas as partes, porque já é de lei. O que não pode é falhar isto. Quem pediu as informações não tinha poderes para pedir. Tinha que ser o colega do gabinete ao lado. Isso é que me custa compreender. E foi isso muito que eu ouvi hoje, infelizmente. Exatamente. E a Conceição Vinha pergunta também, não considera que o nosso sistema jurídico é pesado e moroso? Eu acho que é muito moroso. Sobretudo nestes processos mais complicados. Não é? Eu percebo que sejam complicados, porque há crimes muito difíceis de comprovar, mesmo na sua própria tipologia. E se nós não aceitarmos, digamos, que a justiça também seja feita um bocado por indução, por dedução, se A é menor que B, B é menor que C, então A é menor que C. Se isto não for um bocado vertido, é difícil, porque ou se apanha as pessoas todas, neste caso de corrupção, em flagrante delito, não é? E que é mesmo apanhar alguém, ok, pega lá o visto e dá cá o dinheiro, ou então nunca teremos ninguém condenado, não é? Quer dizer, aliás, hoje circularam muitas bocas dessas na internet, não é? Sarkozy, devias ter vindo para Portugal e não eras preso, também foi tudo por dedução, não é? Porque tem que ser, porque há coisas que não são facilmente detectáveis, não é? Ok, o fulano deu um tiro ao outro, viram ele com a pistola, viram-no a disparar. É diferente destas coisas que são feitas à máfia, mas é morosa pela complexidade. E depois de esperar tantos anos, ver um resultado deste e dizer das 31 supostas acusações, 25 desaparecem, porque a esmagadora maioria foi mal feita. Ui! A malta diz que isto assim é que... Eu estou muito desiludido com isto, por isso vamos passar à frente. Só para animar. Sim. Eu acho que eu sou voltava atrás, porque nós temos aqui muitas pessoas que quiseram vir dar aqui um abraço ao Emílio Guerreiro, e eu voltava aqui um bocadinho atrás. Há aqui uma senhora que afinal não é a Ana Afonso, é a Maria da Luz, e que se pediu emprestado o Facebook à Ana Afonso, e que manda aqui, não manda um abraço, mas pronto, diz aqui um grande Emílio, e por isso é que simpatia. É minha curso, é minha amiga. Exatamente. E depois há aqui eu não consigo ver aqui os chats. No Comments. Há aqui à direita, Emílio, à direita há um símbolozinho que diz Comments, e carregando ali no Comments aparecem os comentários todos. Depois no Facebook eles vão aparecer todos. Depois eu vejo, pronto. Assim. Depois no Facebook, e há aqui também um outro senhor que eu queria descobrir, agora para isto ficar mais, que é o Augusto João Teixeira. Diverte-nos, caro amigo Emílio Guerreiro. Não é? Um abraço, basta então. Também. O amigo de infância, a família do meu pai é de Cabeceiras de Basta. Aliás, eu tenho uma casa em Cabeceiras de Basta. O Augusto João é meu amigo de infância. Isto tem este lado engraçado, estas coisas. Não é? Veio a gente dar aqui um abraço. Então, Minhoto, não é, o Emílio? Minhoto. Sim. Minhoto. Muito bem.
Muito bem. Então eu aproveitava agora, nós também já ultrapassámos um bocadinho o tempo. Mas antes de terminarmos, há aqui uma pergunta que eu, pronto, porque é para aqui que eu penso sempre, que eu gostava de fazer antes de nós terminarmos, e que tem que ver com a saúde mental, não é? Em tempos de pandemia, como é que olhas para isto? Eu olho com muita preocupação, porque, assim, nós, do ponto de vista de resposta, não estamos bem. Nós temos uma lei, temos até, supostamente, uma rede de saúde mental que não sai do papel, e a nossa lei é muito avançada, mas depois, por falta de recursos, nunca somos capazes de concretizar. A rede de apoio à saúde mental é um mito, e tem umas ilhas, não sei como é que é a situação aí em Coimbra, não sei, mas há umas ilhazinhas, mas não é aquela resposta que a letra da lei devia dar. É mais uma vez, os políticos até fizeram uma lei bonita, tá? É preciso dar resposta a isto, isso, aquilo, mas depois falta, de facto, a capacidade de a concretizar, não é? Isso custa dinheiro e não aparece. Esse é o cenário do ponto de partida, que gera esse, é negativo. Nós estamos todos há mais de um ano fechados. O ser humano, enfim, é um animal social, não é? Como nós aprendíamos com o nosso Miranda Santos, quer dizer, e nós estamos fechados, não é? Estamos reduzidos ao nosso espaço, ao nosso núcleo familiar, ainda vamos trabalhando aqui e acolá, mas deixamos de interagir, quer dizer, isto, do ponto de vista da saúde já é má, do ponto de vista da saúde mental, não tenho dúvidas nenhumas que é muito pior. Eu próprio noto, não é? Quer dizer, nós todos andamos mais irritadiços, andamos mais frustrados, se calhar, quer dizer, todos nós, e mesmo aqueles que conseguem ter alguma atividade mais saudável, não é? Mas é muito complicado, de facto, e eu provavelmente vejo que haja situações muito delicadas que não estão à vista. Que no seio das famílias que estão, enfim, fechadas, já devem estar a acontecer muitas coisas estranhas e que de facto não sei como é que isto vai ser. Agora, acho que quando isto estabilizar e normalizar, acho que vai ser bom para as clínicas da psicologia, porque acho que a clientela vai ter tendência a aumentar, não é? Seria importante que o Estado acompanhasse esta necessidade, não é? Porque ainda esta semana uma das questões que tive foi aquele estudo da OCDE, por causa da questão das aprendizagens em pandemia nas escolas, avaliar como é que isto o impacto está a ter, e uma das conclusões óbvias é que Portugal é dos países que menos fez nisto. Já foi anunciado um grupo de trabalho pelo governo, ainda bem, mas não estamos há mais de um ano disto, quer dizer, e não é difícil percebermos a dificuldade que deve ser de gerir, porque quem não tem filhos, não é difícil perceber, quem tem filhos em casa, em período escolar, que sente com certeza as mesmas dificuldades que todos. A dificuldade que é de manter os jovens e as crianças numa idade, quer dizer, mas que 16 anos, 15 anos, fechados em casa há mais de um ano, com poucos escapes, não convivem com os amigos, não é? As aulas são o que são. Pois vemos, era para haver um computador para cada um, ainda não chegaram. Opa, quer dizer, tudo isto não tem impactos na qualidade da aprendizagem? Os outros países lá fora já andam todos a estudar isto. Para quê? Para criar medidas de compensação quando isto normalizar. O que nós já dissemos aqui foi, se for preciso, os professores trabalhem o mês de agosto. Isto não é assim, porque não é por aí, não é? Quer dizer, não é essa que é a solução. É preciso, de facto, avaliar bem. E na saúde mental, eu peguei nesta questão da educação, porque acho que na saúde mental seria importante, de facto, fazer-se esse balanço. E começar-se a fazer antes. Porque, quer dizer, o Covid domina a vida de toda a gente, mediaticamente, mas também no dia-a-dia. Tudo é Covid. Não pode ser, quer dizer, dentro da organização do Estado, que o Ministério da Saúde não pode ser só Covid. Ou seja, é preciso analisar estas coisas todas e pensar em medidas, em planos de ação, antecipando as situações, estudando-as, para poder ter uma resposta quando ela for possível ter. Agora, não se pode... Covid. E depois, quando isto normalizar, quando houver imunidade de grupo, quando uns milhões de nós tiverem sido vacinados, é que vamos começar... Não faz sentido nenhum. E por isso é importante que estes impactos colaterais que a pandemia traz à vida das pessoas estejam já a ser pensadas e trabalhadas. E não falta gente para fazer isso. Sim, a saúde mental, o que mais há, sobretudo fora do Estado Central, o que mais há é gente com qualidade e com experiência para poder ajudar a criar respostas.
não é? É quase fazer, deixem trabalhar as pessoas que trabalham nesta área e que estão ali e que podem ajudar a antecipar muitas situações que vão acontecer de certeza e que já estão a acontecer e que não estão visíveis. Agora, enquanto que a preocupação central é o Covid, quer dizer, o Ministério da Saúde é só Covid, e o resto? E o resto, que é tão importante. Entretanto, surgiram aqui mais questões, Emílio. É? Helena, grande Emílio Guerreiro, depois continua. Nunca se falou tanto em investir na saúde mental, mas acreditas que as coisas vão mudar? Assim, hoje é um mau dia para eu dizer o que acredito. Assumo aqui com toda a frontalidade. É um mau dia. Mas eu até hoje acreditava que sempre que é possível as coisas mudarem para melhor. Eu considero-me um otimista, apesar de ser um mau dia para expressar otimismo, é um otimista, quer dizer, nós, as pessoas, enfim, eu vou fazer 56 anos daqui a umas semanas, para o mês que vem, e eu lembro-me bem como é que Portugal era quando eu era criança. Eu lembro-me bem, como eu disse há pouco, o meu pai é de Cabeceiras de Basto, e eu lembro-me bem como é que nas aldeias em redor de Cabeceiras de Basto as crianças da minha idade viviam. E por isso nós ganhámos imenso enquanto país, nesses últimos 50 anos, e com a Revolução de Abril, com o poder local, com a democracia, ganhámos imenso, embora ainda haja franjas que estão muito longe. Por isso, eu também quero acreditar que a saúde mental e a luta pelo combate aos problemas que a saúde mental dá, vá também saindo do papel, porque ela no papel já está bem. E já está bem há uns anos. Melhor do que... Isto começa... Tem que haver a lei primeiro, depois... E agora é um combate que se tem que fazer. E eu quero acreditar que, de facto, as coisas têm que mudar cada vez. E como diz Helena Regamor, nunca se tem falado tanto como saúde mental como agora. A ordem, até eu próprio recebi uma circular da ordem e as coisas... Ou seja, há uma pressão maior que existia. E essa pressão é benéfica para que os tais leis que já estão muito bem feitas no papel possam começar-se a traduzir cá fora. E por isso acho que é uma exigência que a sociedade portuguesa está a ter cada vez mais e que vai fazer com que as fatias do orçamento dedicadas a essa área aumentem, porque isso é o que é preciso. É que o orçamento do Estado que está dirigido para a saúde mental cresça de uma forma gradual, porque de forma moderada, se quiser, porque as coisas não se fazem de um dia para o outro, sabemos, nós não somos um país de muitos recursos, mas tem que haver sinais concretizados. Primeiro sinal, legislação. 98, houve revisões, por aí fora. Agora começa a ser o tempo desta pressão toda e a pandemia ajuda muito nisso. Porquê? Porque há a percepção de todos nós de que a situação está a piorar e que, de facto, vai piorar bastante, porque nem as respostas poucas que existiam existem, porque estão confinadas, nem as... Não é? Quer dizer, e por isso acredito que a coisa possa ir mudando. Acho que temos todos que continuar a forçar. E aqui a ordem também é importante. Há uma a importância da ordem. A ordem, quando parceiro institucional, tem um papel importante, porque o facto de ser ordem significa que tem uma voz institucional para vos falar junto do Parlamento, junto do Governo, junto dos decisores, e por isso é um papel que se exige à ordem, que vai fazendo, e que este é o momento de pressionar cada vez mais. E tem muito mais visibilidade, não é? Aliás, claro. A Fátima Feliciano fala nisto aqui, a Maria da Luz refere também se algo positivo puder acontecer com a pandemia, que seja o reconhecimento das necessidades do país em termos de saúde mental. E a Conceição Vinha pergunta, não há dinheiro para comer, como é que as famílias vão ter dinheiro para tratar da saúde mental? É uma pergunta difícil. É uma pergunta difícil, porque a economia neste momento é a grande preocupação de todos nós, não é? O confinamento, há uma clara diminuição de rendimento e as medidas do Estado aí têm sido muito importantes, os layoffs, o apoio à economia, sendo certo que há muitas franjas ainda que estão de fora. Todas as semanas aparece um setor que ainda não teve apoios, é uma coisa interessante, não é? E lá vem a pressão do Parlamento, ainda agora estes dias, houve quase um conflito institucional, não é? Um diferente entre o Presidente e o Governo e o Parlamento. Porquê? Porque o Parlamento votou que o alargamento dos apoios sociais, em vez de darem para 39 mil pessoas, como estava previsto, chegasse para 250 mil, porque as outras também precisavam, estão na mesma situação. Ou seja, o Parlamento legislou e o Governo não queria. E vai para o Tribunal Constitucional e o Presidente promulgou. Enfim, para dizer o quê? Que tudo isso é importante, mas nós não podemos associar diretamente uma coisa à outra.
temos que resolver o problema da distribuição de riqueza, dos rendimentos, da economia, e temos também porque se a gente só se foca nisso, então a saúde do resto não mexe. E por isso nós não podemos ligar as coisas uma à outra. Temos que atacar ambas de forma a que, até porque quem dá resposta a um não é quem dá resposta ao outro, porque também há divisão digamos, no Estado. Quem tem que tratar dos problemas como dizem, enfim, quem nos está a acompanhar, não há para comer. Quem trata de garantir que isso exista não é quem tem que desenvolver uma política de saúde mental. E por isso também temos que exigir aos governos, e em particular a este, que não misture as coisas, porque isso é que ajuda a que não se faça uma coisa nem outra. São setores diferentes, têm dotações orçamentais diferentes, têm objetivos diferentes, e a avaliação é feita no conjunto, mas as ações têm que ser tomadas por cada um dos departamentos, e nós temos que pressionar para que, de facto, aproveitando, como disse, penso que foi a Maria da Luz, que esta questão da pandemia está a evidenciar, de facto, que há todo um mundo por fazer na área da saúde mental. Sim, a Helena Moura, inclusive, agora deu uma chega, não é? Dizendo algo como contratando psicólogos para os centros de saúde, por exemplo, não é? E agora surge uma outra questão, voltando um bocadinho ao outro tema, Emílio, que é quente hoje, mas pronto, que é do José Ferreira, que pergunta: boa noite. Acha que com esta decisão do juiz Ivo Rosa se deu início a uma guerra entre a magistratura judicial e o Ministério Público? Eu não sei se essa guerra, pelos vistos, não terá já começado há mais tempo e que isto seja um episódio quase. Aliás, acho que quem falou nisso até foi o Luís Marques Mendes, num comentário que fez há pouco, antes de nós começarmos a conversa, no telejornal da SIC, que é mais um passo de uma guerra que já existe e que parece que foi um acerto de contas. Isto, eu, enquanto cidadão, e que não sou jurista, enfim, como é público e notório, isto faz-me tudo uma grande confusão e uma frustração enorme, quer dizer, porque não percebo que assim seja. A sério, isto parece quase o problema que há entre as arbitragens e o VAR e não sei o quê, pelo amor de Deus, só que aqui é justiça. Aqui trata-se de garantir que haja, de facto, respeito pelas liberdades de cada um, garantir os direitos de cada um, mas de fazer cumprir a justiça, tem que se fazer prova, não pode haver aqui uma guerra de capelinhas. Aliás, até se ouvi vários comentários a dizer, porque há aqui um problema entre os dois, só há dois juízes, não é, nisto? É este e o outro. E que eles não estão bem e que está o outro sempre na primeira fase, este está na segunda, vão arrebentar com aquilo que tu fizeste. Não pode ser. Eu por isso acho que essa guerra, pelos vistos, começa a aparecer cada vez mais, está instalada já há algum tempo, para grande prejuízo da justiça portuguesa e de todos nós. Muito bom. Entretanto, a Maria da Luz comenta que é necessário investir na saúde física e mental. Sem isso, o prejuízo a nível da produtividade será grande. É o que estamos a fazer. Por isso é que não podemos indexar isto ao facto de haver perda de rendimento, ao facto da economia estar mais parada, não é? Não podemos. E é pressionar agora, enfim, quer dizer, a ordem e todos os agentes da psicologia e da medicina, da área da saúde mental, de facto, é um momento bom para fazer-se aqui, de facto, uma certa pressão, porque eu acho que muitas famílias vão se perceber de que a coisa está a acontecer. Sim. Bem, nós já nos alongamos imenso, mas também é natural, não é? Porque a conversa está muito boa, Emílio. Obrigadíssima. É difícil depois terminarmos com um interlocutor tão bom, não é? Muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigada, foi um prazer e uma honra. O prazer foi todo meu. E espero também a todos os nossos... Para o dia difícil que todos nós tivemos ao longo da conversa. Eu, pelo menos, consegui arrancar-me a mim próprio alguns sorrisos, algumas gargalhadas, enfim, até pelos vídeos que a Sónia decidiu apresentar aqui, mas também por algumas recordações que me fez ter, como costumo dizer, quando eu tinha menos de 30 quilos e 30 anos, mas que impecável. Foi um prazer imenso, desejo muitas felicidades à Sónia, à Mente Análise, aos psicólogos que nos acompanharam e ajudem também os críticos. Tivemos aqui muita gente que não é psicóloga, Emílio. Tivemos aqui muita gente que não é psicóloga. Eu estava a falar diretamente para os psicólogos que estão a acompanhar para ajudar o poder político a manter a pressão para esta questão da saúde mental.
Voltamos quase ao início da conversa, quando eu disse que na altura da criação da Ordem, eu era o único psicólogo da Assembleia e 3 deputados, um do PS, um do CDS, convenceram os outros 227 da importância disto. Portanto, a ajuda que tivemos de fora, e por isso que nós aqui, se calhar, temos que desenhar aqui uma estratégia de fora para dentro da saúde mental, que iria ajudar muitas pessoas e sobretudo, contribuir para uma sociedade melhor. Isso é que nos deve mover. Sónia, mais uma vez, muito obrigado, foi um prazer. Obrigadíssima. Deixo Obrigada a todos. Agradecimento. Obrigada a todos. Um bom resto de noite e um bom abril em liberdade. Boa noite. Boa noite. Vou terminar.